Boa noite, eu me chamo Bianca e o que vou relatar aconteceu comigo e com a minha mãe e com o meu irmão. Bem, eu tinha 16 anos na época e morava em um sítio localizado no interior de São Paulo, chamado Piratuba, um município de Ibiúna. E na época não tínhamos televisão em casa. Então, nós sempre íamos na casa de uma vizinha assistir televisão. Bem, eu, a minha mãe e o meu irmão sempre ouvíamos falar sobre aparições de lobisomem. O meu pai, na época, já havia falecido. Porém, quando era vivo, ele sempre me contava as coisas que ele já tinha visto. E eu sempre acreditei nele e nunca duvidei das suas histórias. Pois o meu pai era um homem sério e jamais mentiria para mim. Quando ele contava, eu sempre ouvia com muita atenção e acreditava em tudo o que ele falava. Bem, o tempo se passou e em um certo dia fomos assistir TV na casa da nossa amiga. E ali ficamos conversando até muito tarde da noite. E aquela noite era uma noite fria de lua cheia. E nós ficamos ali conversando até por volta de 11 horas da noite. E então decidimos que já era hora de irmos embora. Mas de repente, os cães começaram a latir e a grunhir lá fora. A minha mãe, que na época era mãe de santo, ela disse que estava sentindo uma sensação ruim. Então ela fez uma oração e logo em seguida saímos para ir embora. Porém, quando chegamos no portão do nosso sítio, a minha mãe segurou a minha mão e disse para mim esperar. E foi aí que a minha cachorrinha chamada Calunga entrou na minha frente e começou a latir sem parar. Ela latia em direção à estrada. E não se passou muito tempo e ouvimos um barulho como se estivesse chegando vários bois pela estrada. E a estrada de terra chegou a tremer os meus pés no chão. E foi quando, ali na minha frente, eu vi um monstro horrível. Era uma criatura apavorante. Aquilo parou na minha frente e me olhava com aquele olhar demoníaco. Mas foi quando eu ouvi a minha mãe clamar por Deus e pedir que ele nos cobrisse com seu manto sagrado. E quando aquilo ia pular na minha direção, a minha mãe começou a orar. Aquela criatura era grande, tinha dentes enormes e pelos por todo o corpo. Aquela coisa uivou tão alto que parecia que estava dentro do meu cérebro. E da fera exalava um cheiro de podre que parecia algo morto. Aquilo parecia se incomodar com as orações da minha mãe. Ele me olhou novamente, soltou um uivo ainda mais pavorante e em seguida correu em direção à mata. O meu irmão, que estava atrás de mim, ele ficou paralisado no local. E a minha mãe chegou até mesmo a cair no chão. Então eu virei para trás e saí correndo até chegar na casa da minha amiga e pedi ajuda para ela. E essa amiga veio correndo comigo para socorrer a minha mãe e o meu irmão, pois eles continuavam ali parados sem reação. Então,
com a ajuda da minha amiga e vizinha, nós fomos até a nossa casa. Abrimos o portão que era de cerca e entramos no nosso sítio. E mesmo ali dentro de casa, a minha cachorrinha não parava de chorar. Ela olhava para a mata que rodeava o sítio. Ela latia e chorava muito. Pegamos ela e a colocamos dentro de casa. E não se passou muito tempo, e logo algo começou a correr pelo quintal de terra. Logo a minha mãe pediu que entrássemos para o quarto e trancássemos tudo. E assim fizemos sem pensar duas vezes. Porém, aquela coisa ficava dando volta para todos os lados no quintal. E a minha mãe começou a rezar sem parar. E também pediu para que nós fizéssemos silêncio, pois como estávamos todos apavorados, nós não parávamos de chorar. Bem, aquela coisa não desistiu com facilidade, e quando foi por volta de umas 3 horas da manhã, aquilo parou e tudo ficou quieto. E então não ouvimos mais barulhos no quintal. Quando o dia amanheceu, fomos comprar pão em um armazém que tinha perto de nosso sítio. E todos os nossos vizinhos já estavam acordados, comentando sobre o lobisomem que apareceu na madrugada. Bem, hoje eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Mas sempre vou no sítio da minha tia, que mora lá até os dias de hoje. E sempre que eu estou lá, eu ouço esses comentários e posso garantir que o meu relato é verdadeiro, pois eu sei o que vi e o que eu passei. Obrigada por contar o meu relato. Eu amo seu canal. Boa noite. Eu trabalho como manicure num salão de beleza no centro da cidade. E à noite, eu era professora de dança num projeto da prefeitura. Projeto esse aplicado nas praças da cidade, visando garantir melhor qualidade de vida aos moradores da periferia. E como eu morava com a minha avó, e ela era aposentada, então fazia questão de bancar todas as despesas da casa. E tudo que eu ganhava ficava à minha disposição para que eu gastasse com o que bem entendesse. E em geral, eu usava o meu dinheiro para comprar roupas, maquiagens e perfumes, sapatos, bolsas, cuidados com a pele, unhas, etc. E também para baladas e lazer. Mas nunca deixei que o fato de ter uma renda só para mim me subisse a cabeça. Eu procurava ser humilde com qualquer pessoa e sempre estava pronta para ajudar as minhas amigas, vizinhas ou até mesmo alguns conhecidos. E por trabalhar no centro, eu costumava informar sobre vagas de emprego para quem me pedisse. E até emprestava roupas ou dava dinheiro para a passagem. A minha vida sentimental estava na geladeira. Eu sempre tive um dedo podre para o amor.
e estava mesmo evitando qualquer aproximação romântica com homens. Mas não estava sendo fácil, e por isso decidi comprar alguns brinquedinhos. Brinquedinhos esses que escondi as 7 chaves em meu quarto, já que morava com a minha avó. E se ela visse, não entenderia, e poderia pensar que eu havia perdido toda a decência e juízo. Bem, eu estava regressando do trabalho, e naquele dia eu não teria que dar aula de dança na praça, o que me deixava chateada, pois era viciada em me remexer e incentivar a galera a fazer o mesmo. Porém, enquanto me regressava, eu estava em pé me segurando na barra do ônibus um pouco lotado. Vinha pensando em chegar em casa e treinar uns novos passos que apresentaria na próxima aula. Eu havia tido um dia muito vantajoso no salão e estava pensando em passar numas lojas na minha folga. Organizava o meu pensamento meio distraída. E foi quando o ônibus parou num ponto meio deserto. Ali eu visualizei um rapaz de aproximadamente 18 anos, alto, pele clara, cabelos lisos, tingidos de castanhos com uma enorme franja. Ele tinha uma barba de pelos novinhos. Era meio magrelo, mas com corpo definido por músculos. Não era de se jogar fora. Era muito viril, bonito e atraente. E mesmo antes dele subir para o ônibus, os meus olhos o alcançou em meio aos passageiros que embarcaria. E naquele momento eu fiquei fascinada. E surpreendentemente senti todo o meu corpo tomado por uma onda de desejo. Cheguei a me estremecer e até babar, mas procurei segurar o meu facho e deixar de bobagem. No entanto, disfarçadamente, eu fiquei olhando a movimentação na catraca do ônibus, na esperança de vê-lo passar e torcendo para que ele viesse para o meu lado. E foi quando notei que ele estava com mais 3 colegas, cada um com uma mochila e com jeitinho de quem trabalhou o dia todo. Cheguei a pensar que eles eram vendedores de pulseiras, CDs, DVDs ou coisa do tipo. Eu me deliciava o olhando discretamente e, para minha satisfação, ele achou de vir para próximo de mim. Na verdade, ficou atrás de mim. Eu estava próximo à porta de trás. E antes dele parar onde eu queria, reparei que ele tinha um belo par de olhos azuis esverdeado e que o seu rosto era mais lindo do que eu havia visto antes. 2 amigos dele ficaram próximo da porta do meio e um ficou a cerca de 1 metro, afastado de nós. Eu nunca tinha visto aquele garoto, mas eu sentia o calor do corpo dele, o seu cheiro de suor misturado com perfume e o ar quente de sua respiração. Aquilo me enlouqueceu. E por estar fardada, eu usava uma blusa do salão, uma leg preta, uma sapatilha e os meus cabelos presos no coque. E só em senti-lo próximo a mim, me sentia tentada e completamente enlouquecida. E ao mesmo tempo que me segurava na barra, mantinha comigo a minha maleta frasqueira, com alguns materiais de trabalho, e o meu celular enfiado na parte da frente da leg. E foi quando não resisti
e disfarçadamente fui me afastando para trás à procura de um contato com o corpo dele. E como o ônibus tinha ar-condicionado e o dia estava chegando ao fim, eu observava pelo reflexo no vidro. Notei que ele parecia cansado e distraído. Porém, quando senti o meu corpo tocando no dele e insistindo no contato de idas e vindas, aproveitando o sacolejo do ônibus, ele percebeu a minha malícia e correspondeu se aproximando e me dando algumas encoxadas. Aquilo me deixou maravilhada. Aquele menino tinha a cara de um anjinho sonso, mas de anjo não tinha nada. E no ato, o corpo dele correspondeu ao meu desejo. E quando senti aquilo, eu perdi o rumo e ficava rebolando discretamente e dando quicada nele. E nisso, ele encoxava, mostrando o quanto estava afim. Eu fiquei louca com a ousadia dele e me deliciava e mal conseguia respirar, mas fingia estar totalmente distraída e meio sem jeito. E também observava se ninguém estava atento. Ele também começou a fazer a mesma coisa. E diante disso, eu não me contive. E só pensava que precisava ter uma oportunidade para conhecê-lo melhor. E por isso, eu peguei o cartão com o meu contato e discretamente dei para ele. E nisso ele sorriu. E foi quando sussurrou para que eu não ficasse nervosa. E com isso, eu imaginei que o louco iria botar o negócio pra fora. E naquele momento, eu gelei de medo de alguém ver aquela loucura. No entanto, mentiria se confessasse que eu não queria. Contudo, para o meu espanto, ele fez um gesto de cabeça para um dos seus amigos, que sacou uma faca e deu voz de assalto. Naquele momento, eu tomei um grande susto e fiquei em choque. Não acreditava que aquilo estava realmente acontecendo. E logo, todos tiraram as suas armas da mochila e ele se juntou aos seus amigos e começaram a fazer o rapa, avisando que só queriam celulares e dinheiro. Por outro lado, alertava que ninguém reagisse ou tentasse bancar o herói metendo a louca. Ele estava com uma arma de fogo. E naquele momento, toda a minha fantasia e satisfação se tornaram desilusão e pavor. Foi muito decepcionante saber que aquele rapaz que tanto mexeu comigo era um criminoso. Rapidamente, passaram tudo o que receberam dos passageiros para as mochilas. E só então mandaram o motorista abrir a porta e desceram do ônibus. E antes disso, enquanto estavam na ação, um dos comparsas dele me abordou. Mas ele alegou que não era para pegar nada meu. Eu estava tão assustada que me tremia. Mas ainda assim, quando ele desceu correndo do ônibus, eu dei uma última olhada de decepção. E foi quando ele me deu uma piscadinha e saiu correndo com os comparsas. Foi uma sensação de tristeza e revolta. Era um desperdício ver um rapaz tão lindo envolvido com o que não prestava. Eles se embrenharam numa mata próxima. Ao que o motorista avisou que levaria o ônibus para a delegacia. Mas se alguém quisesse descer na parada, ele pararia. E vários passageiros começaram a comentar o ocorrido. Algumas mulheres chorando e outros revoltados
comentando a ousadia dos vagabundos. Eu comecei a chorar. Me tremia de medo, desgosto, constrangimento e frustração. Uma senhora percebeu o meu estado e pediu para que eu me acalmasse. Comentou que era assim mesmo e que não havia nada a fazer, senão superar e seguir em volta. Me lembrou que ninguém foi morto ou ferido e que por isso saímos no lucro. Alguns passageiros, apesar de terem perdido o celular e outros bens, preferiram descer em suas paradas, alegando que não perderiam tempo na delegacia. Então, o motorista abriu a porta para eles. Porém, não abria a porta da frente para os novos passageiros subirem. Enquanto isso, a cobradora explicava para o pessoal dos pontos de espera que o ônibus sofreu um assalto e que estavam indo para a delegacia. E eu, como não fui roubada, eu desci na minha parada, como se nada tivesse acontecido. Mas mesmo assim, estava chocada. E assim que cheguei em casa, fui logo contando tudo para minha avó. Claro que não mencionei nada sobre o meu assanhamento com um dos assaltantes. A minha avó fez um chazinho de camomila e depois eu fui para o meu quarto. Naquela noite, até a vontade de dançar passou. E eu só ficava recordando da loucura que vivi. Com algum tempo que cheguei em casa, eu já havia jantado, tomado um bom banho e escovado os dentes. Estava deitada na cama, ouvindo uma música baixinha, quando meu celular tocou. Ao visualizar, percebi que era uma ligação desconhecida, mas apesar disso eu atendi. Foi quando me deparei com uma voz masculina muito bonita, que me perguntou se eu era a moça do ônibus. Naquele momento, eu recordei que havia dado o meu contato para o bandido e fiquei apavorada. Mas mesmo assim, confessei que era eu. E foi quando ele me disse que era o bandido com quem fiquei me esfregando e que não parava de pensar em mim. Nisso, eu comentei que ele era louco e que não devia ligar para mim. E ele, sorrindo, me pediu para que eu ficasse calma. Então comentou que estava ligando de um celular que não tinha nada a ver com o corre e que as mercadorias agariadas já tinham sido repassadas. Ele me pediu desculpas pelo susto e me perguntou se eu estava na delegacia. Eu avisei que não. E nisso, ele me perguntou se eu não queria me encontrar com ele para conversarmos melhor. Expliquei que tinha medo dele e que não queria ser morta. Mencionei que tinha muita vida pela frente e que não estava desgostosa. Nisso, ele começou a sorrir e disse que poderia ser assaltante e tudo mais, mas que não era assassino. Mandei ele jurar por Deus que nunca matou ninguém, e ele jurou. Em pouco tempo, ele perguntou onde eu morava. Adiantei que morava com a minha avó e que na minha casa não havia nada de valor para roubar. Ele sorriu e disse para eu parar de ser medrosa. Comentou que não tinha interesse de roubar nada da casa da minha avó, a não ser o meu coração. Aquilo me deixou fascinada e eu comecei a sorrir. Nisso, a conversa rolou solta e ele ficou insistindo para nos encontrarmos, pois ele queria muito falar comigo. Diante disso, eu não resisti e topei. E foi quando ele me disse que me esperava na praça, em frente ao cemitério,
muito famoso da cidade. E me pediu para não fazer a loucura de preparar uma armadilha para ele, chamando a polícia e o delatando. Comentei que nunca botei os meus pés numa delegacia e tinha mais medo de polícia do que de qualquer outra coisa. Ele sorriu e alegou que eu não me arrependeria e que estaria me aguardando a noite toda se fosse preciso. A primeira coisa que eu fiz foi dizer à minha avó que precisava dar uma aula de última hora e fui correndo falar com a Vanessa, a minha melhor amiga. Mas para ela eu contei tudo e ela disse que eu só devia estar ficando louca e que até o lugar que ele havia marcado era sugestivo ao mal, pois bastava me arrastar para o cemitério e fazer o mal e eu ficar por lá mesmo. Mandei ela parar de ser agorenta e de me deixar apavorada. Ao que ela mencionou que se fosse ela, se manteria o mais afastado possível daquela loucura. Mas se eu estava disposta a me arriscar por um assaltante só porque ele mexeu com o meu fogo, ela não podia fazer nada. Ela me perguntou se eu sabia ao menos o nome dele, para ela falar caso eu aparecesse morta, ou desovada em alguma vala, ou mesmo no cemitério. Eu respondi sorrindo que não fazia a mínima ideia. E antes de sair, eu a abracei e disse a ela que se não a visse mais em vida, a veria no céu ou no inferno. Ela sorriu de volta e disse que eu era louca, mas prometeu guardar tudo em segredo, como de costume. E no meio do caminho, eu só dizia para mim mesma que estava ficando louca e que aquilo era um canto de sereia, uma cilada de morte. Mas algo em mim dizia que valeria a pena morrer se eu pudesse desfrutar da presença daquele garoto lindo e sedutor. E conforme o combinado, quando cheguei à praça, ele me ligou falando que estava me olhando. Avisei que não estava com a polícia ou coisa do tipo e o procurava ao redor, mas não o via. E nisso, ele me aconselhou a caminhar até uma mangueira. E para o meu espanto, ele pulou da mangueira. E só então começamos a conversar pessoalmente. O sorriso dele era lindo, e a minha vontade era beijá-lo e me entregar completamente. Se fosse morrer, melhor seria aproveitar até a última gota de vida. Ele me falou que se chamava Jardel, mas o seu nome de corre era Xengô. Comecei a sorrir e disse que me chamava Helena. Ficamos conversando na praça por um bom tempo. E foi quando ele perguntou se poderia me levar para um lugar mais íntimo. Concordei. E para o meu espanto, ele me levou para dentro do cemitério. Pulamos o muro num ponto remoto e meio escuro. Ele usou as mãos como base para eu subir. E após saltar para dentro do cemitério, ele me ajudou a descer. Nisso, começamos a nos beijar. E quando eu dei por mim, já estava em cima de uma sepultura nos amando. Foi a coisa mais louca e mais marcante que eu vivi em toda a minha vida. Ele era tudo de bom. Surpreendente, ousado, carinhoso, selvagem, vigoroso, enlouquecedor. Eu me perdi e me estremecia nos braços dele. Cheguei em casa de táxi por volta de 1 da manhã. Vanessa estava na porta na maior aflição.
E sorrindo, fui até ela contando o quanto foi mágico e fascinante. Mostrei a foto que ele me deixou tirar de nós dois. E ela ficou pasma com o quanto ele era mesmo bonito. Até brinquei dizendo para ela tirar o olho do meu bandidinho e procurar outro para ela. A minha avó me esperava com o cabo da vassoura. Eu estava tão tomada pelo amor que nem me importei com a surra. Levei umas vassouradas, uma bronca, fui xingada, humilhada, mas depois fui para o meu quarto. E apesar da dor, só pensava no Jardel. No dia seguinte, voltamos a nos encontrar. E assim, começamos a ficar juntos. Ele me falou que morava com a mãe, a irmã e o irmão gêmeo. Fiquei surpresa dele ter um irmão gêmeo. Ao que ele me disse que não era gêmeo da mesma placenta. E que o Jailson, além de não parecer fisicamente com ele, tinha as suas esquisitices. Ele contou que o irmão era gay, mas não era de dar espetáculo. Até mesmo porque aquela foi a única imposição que ele colocou para aceitar o lance da homossexualidade do irmão. Ele explicou que já havia sido muito zoado por isso. Alguns malucos ficavam de molecagem dizendo que não sabiam não. Do Jardel ter um irmão gêmeo gay e alegando não ser. Mas ele mostrou que não curtia a praia do Jailson, quando começou a se envolver com garotas mais cobiçadas pela galera. O Jardel contou que tinha 6 filhas, cada uma com uma garota diferente. Mas com 2 de suas ficantes, chegou a viver realmente um relacionamento sério, mas que não deu certo. Ele até contou que sonhava em ter um guri para ajudá-lo a proteger as suas princesinhas. E olha que o Jardel tinha apenas 19 anos quando nos conhecemos. E por incrível que pareça, quando foi pai pela primeira vez, ele tinha apenas 14 anos. E na época, ele cursava o último ano do ensino fundamental. Mas acabou abandonando os estudos e entrando de vez na malandragem. Uma parte de mim dizia que ele era uma barca furada. Mas a sinceridade, beleza, atenção, carinho e a maneira dele amar me fascinavam. E o meu primeiro contato com a família dele foi quando ele decidiu me levar à sua casa. E assim que conheci a mãe dele, o santo não bateu. O pior foi que ela também não foi com a minha cara. E com desdém, comentou que eu não era namorada do filho. E completou que esperava que eu fosse uma menina mais simples e menos cheia de frescura. Também disse que a sua casa era pobre e que eu não devia me arrumar como se estivesse vindo para uma festa. Eu não me controlei e disse que tinha o costume de me vestir bem. Porém, não me julgava melhor que ninguém. Expliquei que trabalhava num salão de beleza e que tinha o dever de estar sempre apresentável. Verônica, a mãe dele, parecia estar endemoniada. Disse que não havia me perguntado nada. E naquele momento, o Jardel gritou com ela e a mandou parar com palhaçada. Desabafou que se soubesse que ela iria me tratar com patadas, nem me levaria no almoço. Mencionou que eu era a sua namorada e não merecia passar vergonha. Nisso, ela se retratou e mencionou que estava irritada porque o gás havia acabado. E a Mona Florzinha ficou de comprar no posto e ainda não havia voltado. Naquele momento,
um rapaz negro e muito bonito chegou perguntando pelo Jailson. O Jardel me apresentou, mencionando que aquele era o Aurélio, o seu cunhado, o namorado do Jailson. Ele me tratou bem, e pouco depois, o gêmeo do Jardel chegou. A Verônica foi logo falando que ele demorou muito, e que já estava impaciente, e por isso até havia sido grosseira comigo. Jailson informou que só ia colocar o gás e lavar a mão para me cumprimentar melhor. E pouco depois, já estávamos no sofá conversando. Aurélio e Jailson trocavam carinho com naturalidade, chegando até a se beijarem. E eu, mesmo vindo de uma família preconceituosa, achei muito bonitinho da parte deles. Bem, conversávamos nós quatro, quando a Catarina, irmã do Jailson e do Jordel, chegou. Ela vestia um shortinho desfiado e curto, que mostrava as polpas da bunda, e uma blusinha muito escandalosa, e usava uma maquiagem exagerada para o dia. Ela estava com o celular na mão, e já chegou comentando de um acerto de contas entre dois bandidos. Muito empolgada, mostrava as fotos. E foi quando o Jardel comentou: "Aí, doida, não está vendo a carinha nova entre nós?" Ela se voltou a mim e, com a mesma cara de desdém da mãe, disse que dava no máximo 2 semanas para o Jardel já estar com outra. Aquilo me deixou surpresa. E nisso, o Jardel perguntou se ela estava ficando louca, e se por acaso a Catarina e a mãe estavam combinadas por fazê-lo passar vergonha diante mim. Nisso, o Aurélio comentou: "Bem-vindo à família. Você deveria ver como fui tratado quando o Jailson me apresentou." E completou dizendo que aquilo era apenas ciúmes. E depois, as duas já estariam todas cheias de carinho e tudo mais. O olhar do Jardel foi fulminante para a irmã. Ela me pediu desculpas e disse que só estava brincando. Algum tempo depois, o almoço foi servido e todos foram convidados à mesa. Foi quando notei que Verônica e Catarina queriam me intimidar nas entrelinhas, mas procurei manter a pose e adorei o fato do Jardel me tratar como uma princesa e a empatia que o Jailson e o Aurélio demonstravam por mim. Com algum tempo, o Aurélio me perguntou se eu não queria tirar um cochilo na área do quintal. Havia algumas redes armadas numa varanda bem ventilada, onde o sol não pegava. Aurélio e Jailson deitaram junto numa rede, e eu me deitei na outra com Jardel. Foi quando notei um quartinho nos fundos do quintal. Nisso, o Jardel explicou que era o quartinho dos santos da mãe dele. Contou que Verônica e Catarina seguiam uma religião de matriz africana, e que Aurélio e Jailson fazia parte da igreja dos LGBTs. E quanto a ele, visitava a igreja do irmão e do cunhado, e participava de alguns festejos do terreiro, mas não se identificava com nenhuma das duas religiões. Embora respeitasse as duas e visitava em busca de proteção espiritual. Aquela foi uma tarde agradável, apesar de alguns pormenores. E com 3 meses de relacionamento, Jardel propôs que morássemos juntos, e eu concordei. Conversamos com a minha avó e ela concordou que morássemos na casa dela. E foi quando Verônica e Catarina começaram a atormentar as nossas vidas.
Verônica vivia cobrando a presença dele na casa dela e inventava que estava doente. Além disso, vivia dizendo que eu era uma mulher muito possessiva e que não dava espaço para ele nem mesmo visitar a família. Eu até o incentivava a visitar a Negera, mas ele não queria ir. Catarina chegou a reunir as 6 ex-mulheres dele, com todas as filhas, e as levou na casa da minha avó, alegando que ele precisava dar mais atenção para as meninas. E ouvia as reivindicações das suas ex a respeito das necessidades das filhas. Para piorar, foi em um dia em que nos desentendemos, por eu estar tentando convencê-lo a arrumar um emprego digno e parar com as atividades criminosas. E como todas as filhas dele estavam em nossa casa e vieram sem avisar, ele comprou comida pronta, sorvete e ainda fez uma reunião com as mães delas. As mães mais pareciam dançarinas com uns shortinhos e blusinhas curtas que usavam. O pior é que ficavam jogando deboche. E algumas até falavam ou tocando como se ele ainda tivesse algo com elas. Procurei disfarçar que não via e dava atenção às suas filhas, brincando com elas. O pior foi que a Catarina aproveitou para dizer que entendia o meu sofrimento e que de fato era muito humilhante eu ter que cuidar das filhas das ex-mulheres do companheiro, enquanto ele ficava todo derretido com elas. Aquilo me deu vontade de esbofeteá-la, mas procurei ignorar e sorrindo aleguei: só para você ver o quanto eu sou generosa e segura de mim. Deixo ele à disposição de todas elas e até pago de babá, mas fazer o quê? Depois ele dispensa todas e vem me recompensar por qualquer transtorno. Disse isso sorrindo. Nisso, a Catarina ficou irritada e mencionou que deveria ser muito ruim não poder engravidar. Ao que comentei que não era estéril. E se filho segurasse homem, eu não estaria com ele, apesar das suas 6 filhas. Nisso, Catarina se afastou. Porém, algum tempo depois, me chamou para ver o Jardel, distribuindo dinheiro para cada uma das ex, ao mesmo tempo em que recomendava que elas cuidassem bem das meninas. Quando todas se foram, Jardel chegou a mim e comentou que era por isso que não largava os seus corres. Mandou-me imaginar como seria se ele não tivesse como garantir uma tarde especial para as filhas, ou se não tivesse como atender às reclamações financeiras das mães delas. Eu fiquei em silêncio e depois comentei que a única que não havia tido qualquer atenção dele havia sido eu. E nisso ele sorriu e disse que Catarina já havia comentado sobre a minha insegurança e que por isso sairíamos à noite, somente nós dois. Tentei escapar do convite, mas não teve jeito, pois aquela noite foi até uma noite agradável. Ele comentou que sabia que a irmã havia trago as ex e as filhas dele para me irritar, e que falou a elas que ligassem quando precisassem de algo, ao invés de me obrigar a suportá-las. E disse também para Catarina que nunca mais fizesse aquela baixaria, pois eu era a mulher dele, e que se eu decidisse tocar todo mundo pra fora, ele me apoiaria. E no final tivemos uma noite romântica. Meses depois, ele completou 20 anos e eu terminava de preparar as coisas na casa da minha avó, quando tive um mal-estar. Ele foi até mim preocupado
Fui logo dizendo que não queria saber e me levaria para o hospital, eu querendo ou não. E lá eu fui submetido a vários exames e até fiquei em observação. E por conta disso, ele não compareceu à comemoração de aniversário feita pela sua família, dedicando o dia apenas para cuidar de mim. Porém, ligou para o Jailson, o felicitando pelo aniversário. À noite, Aurélio e Jailson passaram na casa da minha avó e levaram um bolinho para que comêssemos reunidos. Fiquei emocionada em ver o Jardel abraçando e até beijando o rosto do irmão, dizendo que independente do que ele era, o amava muito. Ele também puxou o Aurélio e o abraçou, agradecendo por ele fazer o seu irmão feliz. Foi quando soube que Catarina e Verônica estavam me odiando. Elas pensavam que o meu mal-estar foi uma invenção para estragar o almoço que havia preparado para o Jardel. No entanto, a resposta veio dias depois, quando descobrimos que eu estava grávida. Contudo, a minha felicidade e tranquilidade não durou muito. Foi só a Verônica saber da gravidez para forçar uma aproximação, e eu não confiava nela. Até mesmo porque eu sabia que ela me detestava. Começou a mandar umas roupinhas de bebê e até comidas feitas especialmente para mim. Eu não comia. Dava mesmo era para o Jardel. Mas apesar disso, comecei a sentir uma fraqueza. E nada que eu comia parava no estômago. Não tinha ânimo para nada. Mas o pior ainda estava por vir. Aos 4 meses de gestação, eu comecei a ter sangramento. E a gravidez apresentou complicações. Por outro lado, comecei a sentir um nojo extremo do Jardel. A voz, o cheiro ou simplesmente a aproximação dele me irritava. Tanta que eu vomitava e tinha crises de choro. No começo, eu conseguia suportar aquilo. Mas à medida que a gestação foi evoluindo, tudo foi piorando. Eu mandava ele se afastar de mim, evitar falar ou impor a sua presença. Eu não o suportava e dizia que sentia nojo dele e que não queria nada que viesse dele. Inventava motivos para brigar. E ele fedia no meu nariz tanto que eu nem queria que ele me tocasse. Desesperado, Jardel trocava de perfume, vivia tomando banho e nem falava mais, já que a sua voz me irritava. Às vezes, quando sabia que ele chorava por conta do meu desprezo, eu ficava comovida, mas a raiva que sentia dele era muito maior. Ele evitava a minha presença. Não tínhamos mais intimidade. Passou a dormir no quintal e se esconder de mim pela casa. No dia do pré-natal, eu não queria saber da presença dele. Tanto que eu ia com a minha avó. E ele ficava escondido pelo corredor para não ser visto. E só entrava depois para conversar com os médicos. Todas as minhas consultas foram no hospital particular. Dei a flexibilidade dele poder entrar depois que eu saísse para saber do estado da gestação. O médico me informou que eu esperava um menino, mas que precisava manter repouso total durante a gestação. Então, eu passava o dia todo deitada na cama, entediada e frustrada. Colocava a culpa no Jardel, alegando que tudo aquilo era por causa dele. Eu não estava podendo trabalhar no salão, e muito menos dar as minhas aulas de dança. Jardel
contratou uma enfermeira para me dar assistência durante o dia. Eu vivia dizendo que o odiava e que gostaria que ele fosse preso ou mesmo morto, pois se ele morresse não me faria falta alguma. E foi aí que a minha avó pediu para que eu parasse de falar bobagem e dizia que o enjoo passaria, mas que a culpa pela maldade que eu fiz ao Jardel ficaria. Eu tinha pesadelos constantes e a impressão de estar sendo observada. Minhas forças se foram e a enfermeira sempre me reforçando que eu deveria pensar primeiramente na minha gestação. Passava o dia todo assistindo TV e a minha alimentação era pastosa ou líquida. E foi quando, no 8º mês de gestação, eu comecei a perder líquido e a sentir dores terríveis. Fui levada às pressas para o hospital, onde fui diagnosticada com 7 centímetros de dilatação. E logo entrei em trabalho de parto. E foi quando descobri que ao invés de um bebê, eu estava gerando gêmeos. Daí veio a necessidade de repouso e um monte de coisas. E também soube que para não me deixar mais abalada, os médicos ocultaram aquela informação. Porém o Jardel e a minha avó tinham conhecimentos. Felizmente os bebês não apresentaram complicações e puderam ficar no quarto comigo. Foi nesse instante que eu senti uma falta terrível do Jardel e um arrependimento por tudo. E assim que o vi, comecei a chorar e pedi perdão. Ele nada disse, apenas me abraçou e comentou que me amava muito e não via a hora de tudo aquilo passar. Quando regressei do hospital, Jardel saiu para fazer um corre. E foi quando a Dona Osita, uma vizinha que era de uma denominação que trabalhava com entidades, veio me visitar e ficou perplexa. Disse-me que o meu quarto estava sobrecarregado com pelo menos 2 presenças. E que alguém havia feito um trabalho para que eu parecesse repulsiva aos olhos do Jardel, de modo que ele passasse a me detestar. Mas como foi ele que comeu a comida preparada, fui eu que passei a detestá-lo. No entanto, havia muitas coisas a ser desenterrada naquele lugar. Ela adiantou que muitos outros trabalhos estavam sendo feitos, e entre eles o falecimento dos meus filhos em 7 dias, ou 7 meses. Dona Osita, horrorizada, me mostrava o quanto estava arrepiada e pediu para ver as coisas das crianças. E saiu separando as roupas e tudo o que alegava ter sido apresentado no trabalho. E por incrível que pareça, todos os presentes dados pela Verônica e Catarina foram retirados por ela. Ao que me perguntou se eu estava acreditando no que ela estava dizendo. Eu, apavorada, só chorava. Ao que ela pediu para eu me acalmar e confiar em Deus. Adiantou que quando Deus quer abençoar, até mesmo o mal traz a bênção, e que tudo aquilo que foi enviado seria desfeito. Nisso, ela levou tudo para ser queimado no quintal mesmo. Mas antes, pediu uma bacia e umas folhas de papel. E começou a marchar e dançar no quarto. Aquilo me assustou. Depois pediu uma caneta e começou a escrever as letras do A até Z. E fez isso 7 vezes. E logo rasgou os papéis separando as letras e as jogou na bacia. Pediu água para encher a bacia.
E nisso ela começou a orar. Quando a minha avó, assustada, regressou trazendo a água, a dona Osita pediu que retirasse os bebês do meu quarto e levasse para o dela, e que ela orasse por eles. Porém, pediu que eu continuasse no quarto. E após encher a bacia com água, ela pediu que quem tivesse ali se manifestasse, revelando para quem estava trabalhando. Ela insistia que tudo já havia sido descoberto, mas ela queria apenas o nome. E naquele momento, a água da bacia se agitou, e entre os papéis virados, subiram 8 letras desviradas, formando o nome da Verônica. Eu estava pasma, porém não satisfeita. A dona Osita os mandou embora e pediu que nunca mais voltassem. Outras coisas foram feitas no quarto. E depois eu tomei um banho com ervas, em meio a uma oração forte ministrada por ela. E em seguida vomitei um maço de cabelo com sangue. Ao que ela me disse que o meu lar só não caiu porque era firmado sobre o amor verdadeiro. E que antes de me conhecer, o Jardel havia me visto em sonhos e visões. E que nós pertencíamos um ao outro. E não só nessa vida, mas até que fosse encerrado o círculo da nossa existência. Ela comentou também que um anjo foi enviado para proteger o nosso lar, e que ele pediu do Jardel me ver com maus olhos, mesmo quando o ofendia a ponto dele chorar com o coração pesado. Ela gritou que onde há intriga, há inveja. Ela também dançava e sorria, e disse que o que foi enviado por 7 caminhos voltou para nunca mais voltar. E depois que ela saiu, um clima de paz reinou. E eu só chorava de felicidades. E quando o Jardel chegou em casa, eu o aguardava muito feliz. E fascinado, ele ficou admirando os bebês dormindo e me abraçou todo carinhoso. Fiquei sem jeito porque sabia que estava fedendo a leite de peito. E mesmo os desconfortos de períodos de quarentena, que só quem foi mãe já sabe, eu não parava de pensar no que Dona Osita falou a respeito dele ter sonhado comigo e me visto em visão, mesmo antes de nos encontrarmos pela primeira vez. Então, comecei a falar sobre o amor verdadeiro e perguntei se alguma vez ele imaginou que me teria como mulher. Ao que ele sorriu e me disse que se eu soubesse, diria que ele estava mentindo ou ficando louco. E nisso eu insisti para ele me contar. Ao que ele revelou que sempre sonhou e teve visão comigo, e que no dia que me conheceu, ele já havia visto e revisto tudo o que aconteceu ali. E mesmo quando esteve comigo no cemitério, já sabia o que e como fazer. Eu fiquei emocionada, mas nada disse a ele. E com o passar dos dias, Aurélio e Jailson vieram nos visitar e conheceram os sobrinhos. Foi quando contaram que Catarina e Verônica estavam loucas para conhecer os bebês. Mas sempre que se arrumavam para vir, sentiam uma indisposição e julgava melhor deixar para depois. Eles perguntaram se poderiam tirarem fotos dos bebês, ao que eu concordei, até mesmo para não criar uma situação embaraçosa. E mesmo assim, eu deveria confiar na proteção de Deus sobre o meu lar. Boa noite.